Eu servi o exército. A gente nunca esquece. 35 BI. Meu número de guerra, 248. Gente, essa figura que está aqui foi soldado durante um ano no Exército, em Feira de Santana. Mas foi naquele período que eu li a codificação kardeciana. Prestava serviços no quartel, como acontece rotineiramente, e, estando em serviço naquele dia ou naquela noite, eu tinha que usar fuzil. Eu com fuzil. Mas as pessoas me viram muitas vezes com o fuzil em uma mão e o evangelho na outra. Aí começaram a brincar comigo. Diziam assim, olha, 248, número de guerra. 248, você já viu como é que ele presta serviço, Ariston? É o fuzil em uma mão e o evangelho no coração. Ele diz, opa, Deus ajude que assim seja. Ai, ai, naquele período tivemos muitas experiências fantásticas. Eu já estava mergulhado nessa doutrina de luz. Graças a Deus. Experiências muito educativas e algumas interessantes, para não dizer engraçadas. Exemplo, como eu contei ontem aos dois amigos aqui. Eu estava ainda com a idade de 8 anos, 8 aninhos, menino obsidiado, é verdade. Eu apanhava bastante porque meu pai não entendia nada de espiritismo, muito menos de mediunidade. Então, as traquinagens que eu fazia, que eu cometia, influenciado por espíritos inimigos ou adversários, meu pai achava que aquilo era coisa minha. Então, uma surra, no mínimo, por semana, isso era indispensável. Mas dói, viu? Mas dói. Pois bem, foi o início, período de adolescência, o coração se acalma, se agita também, é o encontro com a vida, ou reencontro, adolescência. O certo é que, aos 17 anos precisamente, eu já estava frequentando o centro espontaneamente. Ia porque gostava, estava lá. Mas foi meu pai que me levou ao centro pela primeira vez. Eu tinha o quê? 10 anos, 8, 10 anos. Só que quando eu cheguei na frente daquele centro, eu disse, não, meu pai, nesse eu não vou entrar, não. Mas por que, meu filho? O senhor não está vendo aí o nome do centro? Disse, o quê? O que isso tem a ver? Tem. Centro Espírita Jesus te chama. Falei, sou muito novo. Ele tem que chamar os velhos. Tudo bem, respeitou. Vou te levar a um outro centro, então. Chegando nesse centro, eu vi a placa, interessante. Centro Espírita Paz dos Sofredores. Eu que já me sentia meio sofredor, eu disse, talvez aqui eu vou me adaptar. Centro Espírita Paz dos Sofredores. Gente, mas ocorreu um fato curioso, interessante, numa das noites, numa das reuniões públicas. Seu Deraldo, que era o presidente, né, o senhor já idoso, vou ter que me levantar um pouco, para representar mesmo o que aconteceu. Seu Deraldo fazia preces muito longas,
porque ele era meio bíblico. E a prece dele em voz alta era para ser acompanhado pela assistência, por todos nós, de pé. E ele começava, falava dos profetas, passava pelo Mar Morto, era um caso sério. Era aquela prece longa, mas nós ali contritos, acompanhando mentalmente a prece do presidente do centro. Eu cheguei lá numa certa noite e me sentei, numa fileira, devia ser, tem um gargarejo que aí, né? A segunda. Eu me sentei ali e o irmão Deraldo, né? Vamos fazer a prece inicial? Eu disse, eu e todos, vamos. Levantamo-nos. Eu era o único jovem que estava naquele centro. Tudo era velho, tudo era coroa. E eu ali, para acompanhar a prece como todos, né? Palavra por palavra. Só que eu estava cansado naquela noite, gente. Estava cansado, dia e tal. Aí eu fiquei ali acompanhando a prece, mas um pouquinho de sono. Eu bambeava assim. Conhece essa palavra? Bambeava. Não é assim que a gente fica quando está de pé e com sono? Só que o homem que estava na minha frente teve uma reação interessante. Porque nesse movimento aqui de sonolência, mas repetindo as palavras, eu toquei 2 ou mais vezes, na nuca dele, assim, Aí o homem, eu só vi quando o homem abriu os braços e disse assim, irmão Deraldo, tem um espírito aqui. Eu posso dar passagem? Aí eu disse, meu Jesus, eu virei espírito de uma hora para outra. Dizem que aconteceu uma outra semelhante lá no interior do Nordeste, que foi a seguinte. Sessão ou reunião mediúnica, né? Meia luz, ambiente de tranquilidade, silêncio, paz. Um dos médios de incorporação chegou um pouco atrasado, mas entrou, o presidente pôs um sente no seu lugar. Esse médium sentou-se ali numa cadeira, mesa, né? Os demais médiuns. Só que ele se sentou em cima de um besouro. Sabe o que é besouro? Mal a reunião começou, o médium disse, veja bem, o médium disse, irmão presidente, tem um espírito aqui querendo incorporar, só que ele está querendo entrar pelo buraco errado. Eu não vou permitir. Eu não vou permitir, presidente. Era o besouro debaixo do pobrezinho. Acontece de tudo. Porque o espiritismo não é uma religião de elite, é uma religião popular. Lá em Pernambuco aconteceu uma outra interessante. Essa ainda está no mapa. Essa que vou contar diz respeito a um papagaio espírita. Sabiam que existe? Papagaio espírita e médium também. As reuniões eram feitas numa casa antiga, na periferia da cidade, e morava lá um casal de idosos, eles eram espíritas,
E todas as quintas-feiras tinha lá uma reunião mediúnica, na sala próxima da cozinha. E eles deixavam sempre, durante aquelas reuniões, um papagaio na cozinha, para manter uma certa distância. Mas o papagaio era muito curioso. No desenrolar da reunião, o papagaio ficava atento e dizia de vez em quando, por exemplo, venha na paz de Deus, meu irmão. E era o papagaio. E pessoas achando que era a gente. Jesus te abençoe. Converteu-se. Enfim, uma bela noite, plena reunião. Houve uma discussão, o que jamais deveria acontecer, doutrinador despreparado, entre um obsessor incorporado e ele, doutrinador, o homem que estava ali para orientar. E os dois bateram boca, discutiram mesmo. O espírito comunicante ficou logo irritado, o médium devia ter a mesma índole, e naquela discussão, o espírito, no médium, levantou-se e jogou a cadeira na direção do homem. Queria matar o... Já pensou que horror numa sessão espírita? O homem se defendeu, a cadeira foi na direção do papagaio. Quando o papagaio viu aquela coisa vindo na sua direção, o papagaio também deu um salto e a cadeira se despedaçou do chão. Aí o papagaio usou a palavra e disse, viu aí, meus irmãos, se eu não fosse médium vidente, eu tinha desencarnado. Se eu não fosse médium vidente, eu tinha desencarnado agora. E a vida continua em sublimes resplendores, como diz um dos poetas que se comunicaram através da psicografia singular do nosso querido e amado Chico Xavier. Amigo, de verdade, amigo e admirador do professor e médium italiano Pietro Baldi. Vale lembrar aqui mais uma vez que o Baldi viveu na Itália, mas cumprindo determinação do alto, porque ele mantinha contato direto com o Cristo, era um médium especial. Atendendo a orientação do Cristo, ele veio para o Brasil, já sabendo que o Brasil seria definitivamente, num futuro mais ou menos próximo, a pátria do Evangelho, porque já é o coração do mundo. Então, o Baldi veio para cá, já foi dito aqui hoje nas palestras, fez uma série de viagens pelo Brasil, e aqui em Brasília, numa conferência na escola PAC, né, na W3, numa conferência ali, ele ofereceu simbolicamente a sua obra aos povos da América Latina. Muito bonito. E na oportunidade, conversando com amigos, levantou uma advertência aos espíritas, a todos nós. Não devemos estagnar a mente no passado. Nós, espíritas ou espiritualistas, os evangélicos estacionaram a mente no período bíblico, mais de 2000 anos atrás. Por isso eles dão tanta preferência à Bíblia e chamam a Bíblia de a palavra, ou a palavra de Deus. Então o Baldi fez essa advertência, cuidado para que não aconteça com os espíritas algo semelhante, estacionarmos a mente, eu até diria coletiva do movimento espírita, estacionarmos no nível
Kardec, ou seja, 150 anos atrás, aproximadamente. Até porque, o Baldwin disse, agora palavras nossas, até porque a doutrina espírita é também evolucionista. O Baldwin tem uma colocação sobre isso num dos seus livros que é belíssima. Ele diz, anotem, ele diz, tudo que não muda, morre. Por isso, a evolução é um determinismo, é ordem, correto? Pois bem, então o Baldwin fez esse oferecimento aos povos da América Latina. Isso quando esteve aqui em Brasília. 1966. Eu ainda não estava aqui. Pois bem, a presença de Ubaldi aqui em Brasília foi muito marcante, até porque ele fez determinada revelação muito positiva. Ele disse, assim como o Brasil é o coração do mundo, Brasília será o coração do Brasil. Claro que no momento esse coração, se a gente pensa na Praça dos Três Poderes, esse coração está doente. Está canceroso? Pegou pesado, hein? Olha, essa onda passa. Brasília, assim como o Brasil, tem destinos traçados pelo comando superior, o arquiteto do planeta. Isto é, há mais de 4 bilhões de anos, o Cristo Jesus, que viveu entre nós, já era Cristo. Já era, por assim dizer, ministro de Deus. Então, este país aqui tem futuro. Esse país guarda uma reserva de riqueza espiritual que ninguém imagina. Uma vez um amigo espiritual nos disse aqui nos trabalhos uma coisa interessante. O Brasil futuramente vai amamentar o mundo, ou seja, alimentar espiritualmente. Isso já está, apesar do momento, isso já vem acontecendo. Aí levantamos uma pergunta. Vejam bem, vocês podem me ajudar nesta. Por que o maior atleta do século passado, o maior atleta do século, Pelé, nasceu no Brasil? Tantos países, mais de 200 países, porque o plano espiritual determinou que ele, aquele espírito, reencarnasse no Brasil, Pelé. Por quê? O maior médium de cura, médium mesmo, apelidado de Zé Arigó, o maior médium de cura pública, operações, cirurgias, sob o olhar da ciência, equipes da NASA estiveram em Minas Gerais para presenciar, em pesquisas profundas, sérias, aquele fenômeno extraordinário. Por que Arigó, aquele grande médium, tinha que ser brasileiro? Porque, gente, o maior atleta da Fórmula 1, o maior, o mais querido, o mais aplaudido, Ayrton Senna, por que nasceu exatamente no Brasil? Porque o maior médium do século
especialmente no campo da psicografia, Chico Xavier, por que ele não escolheu nascer nos Estados Unidos ou na França ou em outro país qualquer? Veio exatamente reencarnar no Brasil. Por quê? Se vocês forem lembrando de mais personalidades, fique à vontade. Porque Santos Dumont, o inventor da aviação brasileiro, porque Gisele Bündchen, a mulher mais linda do mundo, porque é mesmo. Tem suas dúvidas, é? Isso não é inveja, não, querida? Por que, irmã dos... olha aí, você... Quer dizer que você tem problema com a Gisele Bündchen, né? Olha, quando me dizem também que um tal de padre... Quando me dizem assim que um tal de padre Fábio de Mello é bonito, eu não concordo. Não vejo graça nenhuma naquele homem. Tudo bem. Porque a irmã Dulce nasceu no Brasil e aqui para nós escolheu a Bahia, fonte da nossa história. Por quê? Quem mais, gente? Porque Juscelino Kubitschek, missionário, com certeza, foi ele que despertou Milton Nascimento para o trabalho que ele precisava desenvolver no campo da música. Juscelino passando por uma rua, uma cidade mineira lá, aquela cidade histórica, viu um menino sentado no passeio com um violão. Ele parou, Juscelino, ele era governador de Minas Gerais, disse: essa voz não é comum, essa voz é muito especial. Esse menino tem futuro. Fui lá, cumprimentou. Talvez ele mesmo não soubesse que estava cumprimentando o grande Milton Nascimento. Coração de Estudante, um dos seus sucessos belíssimos. Foi na cidade de Três Pontas, onde o Milton Nascimento havia nascido, né? Sua terra. Porque essas personalidades, para não dizer esses espíritos, por que escolheram ou foram orientados para nascer, para reencarnar no Brasil? Porque o maior arquiteto do século, Oscar Niemeyer, nasceu no Brasil. Estou falando dos maiores, dos campeões. Eu estou tentando entender aqui a sua colocação. Eu assisti esse momento. Disseram assim, seu Papa, porque o povo, né, a linguagem, seu Papa, o senhor devia ser brasileiro, quando ele esteve aqui há cerca de 10 anos atrás. O senhor devia ser brasileiro. Ele, com seu bom humor, respondeu: Deus não é brasileiro? Você ainda quer mais? É argentino, mas é nosso vizinho também. Olha, já me disseram que o Papa Francisco adora receber brasileiros, principalmente baianos. Cheguei! Padrinho Padre Cícero, Frei Damião, Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, Eurípides Bassanufo, um dos maiores médiuns que já houve na história do espiritismo. A voz de Maria Bethânia é sublime.
Zizi Posse, alma italiana, romântica, porque o maior, será que eu estou afirmando seguramente? Mas para nós, o maior cantor do século, cantor romântico, o maior cantor do século, pelo menos eu falo em caráter pessoal, o cantor romântico, Roberto Carlos, tem outro igual. Julio Iglesias é fantástico, é ótimo, mas ele é só romântico. Roberto Carlos é o rei. Roberto Carlos é romântico e é cristão. Ele encerra os seus shows com uma prece. No momento em que todo o público se levanta, já estive em alguns desses shows aqui em Brasília. Olha, o público, 2.000 pessoas em pé, cantando com o rei. Jesus Cristo, Jesus. Eu, como médium, ali no meio daquela multidão, sentindo na pele, gente, sentindo a energia que promana do alto, como se o próprio Jesus Cristo descesse em atendimento àquela prece cantada com muito amor. Jesus Cristo. Pois não? Eu acho que ele é o maior, depois de Davi, o Roberto Carlos é o cara que mais cantou louvores a Deus. Louvores a Deus. As músicas são românticas, teve o rock, teve o momento do rock, mas os louvores a Deus dele são fenomenais. Olha, algum amigo espiritual me disse, no último show que eu fui com a Isa assistir de Roberto Carlos, aí no Centro de Convenções, um amigo espiritual me disse que eu devia levar um presente para Roberto Carlos. Eu acreditei. Vamos, Isa, vamos. Estou levando aqui um presente para o rei. Como? Mas Isa acredita muito no médium, Tom. Eu agradeço muito. Estou levando um presente para Roberto? Sim. Mas nós seremos, nossa, naquela multidão. Falei, esse presente vai ser colocado nas mãos de Roberto Carlos. Terminou o show, quando ele estava distribuindo as rosas, isso é, né, de praxe, o final do show, distribuindo as rosas e cantando Jesus Cristo. Eu levei o presente, desempacotei, saí de onde eu estava, vim para perto não, ali no palco, não subi no palco, mas fiquei ali. O presente que estava na minha mão, um quadro, uma foto muito bonita de Chico Xavier. Aí vejam o que eu fiz. Roberto circulando no palco, distribuindo as rosas vermelhas, e eu olhando para ele como se fosse um hipnotizador, olhando para ele e mostrando assim a foto de Chico Xavier. Teve um momento que ele sentiu uma certa tontura lá e... Acredite. Aí veio na minha direção, veio. Quando ele olhou assim, aí ele usou aquela frase, ou aquela palavra de um dos seus grandes sucessos. Olhou para mim e disse, esse é que realmente é o cara. Eles eram amigos. Aí, Roberto Carlos, naquele momento, teve um gesto de humildade, gente. Olha, um simples contato com um rei é complicado. Ele não tem liberdade. Nós conversamos ali, o povo olhando curiosamente, conversamos 3 minutos no máximo, né? 3 minutos no máximo. Tentei que ele viesse aqui, ao Monte Alverne, certa pretensão. Ele respondeu, seu nome é? Eu falei, Ariston. Infelizmente não dá. Eu estou, no momento, nessa viagem com 35 homens. Eu não tenho liberdade. Aí eu fiquei até com um pouco de dó de Roberto. Não tem liberdade. Disse, tudo bem. E ele olhou novamente para o quadro do Chico, levei numa moldura, disse essa frase que eu citei, esse que é realmente o cara, deixou o quadro na minha mão e olha o gesto de humildade.
Você trouxe para me mostrar? Eu disse, não, é presente. Presente para mim? Olha, ali ele se despiu como astro, como estrela, né? Como rei, ser humano. Presente para mim? Claro, Roberto. Mas aí, aconteceu uma coisa que eu não gostei muito, sinceramente. Entreguei o quadro, ele olhou, passou para as mãos de um segurança, né? Emocionado, olhou para mim e disse uma coisa que realmente, acho que ele me confundiu naquela hora. Soltou um beijo e disse, eu te amo. Você está me confundindo com as suas fãs. Mas eu senti naquele momento que o amor que brota do coração de Roberto Carlos não faz distinção. Ele disse essas palavras a mim como diria qualquer fã, mulher, homem, eu te amo. É um cantor que conseguiu falar de amor nas suas canções com amor. Isso é fantástico. Pois bem, passemos agora a quem? Voltemos a Chico Xavier, brasileiro, de Minas Gerais, Pedro Leopoldo, onde teve o encontro histórico com Pietro Baldi, depois em Uberaba. Por que ele fez essa mudança? Porque a família não estava mais tolerando Chico Xavier, cercado de pobres, o tempo todo, em casa, nas ruas. Ele teve, então, que fazer uma opção. Despediu-se da família, beijando cada um, cada uma, agradeceu e foi viver em Uberaba. Uma observação interessante, ou reflexão. Os melhores, doutrinariamente falando, os melhores livros da literatura, mais de 400 livros, os melhores livros da literatura de Chico Xavier foram psicografados no interior, quase roça, Pedro Leopoldo. Por quê? Ranieri explica. Porque chegando em Uberaba, ele se tornou muito público. Passou a receber gente de toda parte, perdeu a serenidade, a calma, o silêncio de que necessitava para psicografar romances. Por isso, os romances romanos de Chico Xavier, assinados por Emmanuel, os romances romanos, uma série fantástica, foram psicografados não em Uberaba. Em Uberaba ele se entregou ao público. Cartas. Foi exatamente em Pedro Leopoldo. Chico Xavier em Uberaba. Pois bem, eu, em Brasília, desejava conhecer Chico Xavier. Claro, como todo espírita, todo jovem espírita, todos nós, se ele estivesse ainda encarnado, conhecia uma pessoa diferente, né? Conversando com um determinado amigo aqui em Brasília, eu disse, professor Córdova, grande amigo, militar, professor Córdova, eu estou indo a Uberaba nesse final de semana. Ah, muito bem, Ariston, já estive lá, conheci pessoalmente Chico Xavier. Você está indo com que objetivo? Eu respondi, eu estou indo exatamente porque eu quero conhecer Chico Xavier. Ele respondeu simplesmente o seguinte, ótimo, faça essa viagem. Só te digo uma coisa, Ariston, você vai conhecer uma pessoa diferente. Só disse isto. Chegando em Uberaba, desculpem, mas eu vou falar isso se eu estiver demonstrando, se eu estiver sentindo aqui, meu Deus, o mínimo de vaidade, que eu seja punido.
que eu seja punido, que eu sofra as consequências, porque médium ou mediunidade não combina com vaidade. Eu estou numa pequena fila para falar com Chico Xavier, no centro, ou no grupo espírita da prece. Ele já tinha saído da comunhão, grupo espírita da prece. Uma pequena fila, tinha ali uns 6 a 8 pessoas, eu fiquei ali esperando. Aí o homem que controlava aquela fila, pequena fila, no momento, seu Pedro, disse: Ariston, aproxime um pouco, agora é a sua vez. Chico estava sentado, eu me curvei um pouquinho e disse: tudo bem, Chico? Assim, naturalmente, tudo bem, Chico? Ele me olhou e disse: você, nunca tinha me visto, você, estou aqui para lhe conhecer e pedir alguma orientação. Aí ele disse assim: você foi trazido aqui sob a influência de Dom Bosco, que está no plano espiritual. Você não precisa de mim não, Ariston. Tinha perguntado meu nome, eu disse: você não precisa de mim não. Seu barco já está em alto mar. Não gostei muito, sinceramente, eu queria ouvir mais. Aí voltei, um mês depois eu retornei lá. Me aproximei dele e disse: você... Os amigos espirituais me revelaram o que eu não posso, não devo absolutamente comentar nesse momento. Está havendo aqui um reencontro, Ariston. E o Chico se emocionou às lágrimas. E conversamos rapidamente ali. Em seguida, ele pediu que eu me sentasse à mesa. Tinha lá uma mesa, as pessoas que comentavam o Evangelho. Eu me sentei próximo a ele e ele disse para que todos ouvissem. E a partir de agora, aí, nesse segundo encontro, era uma fila grande. Ele disse assim: gente, a partir desse momento, os livros que estão trazendo para que eu psicografe ou autografe, será autografado por 2 médiuns, eu e o nosso amigo Ariston, de Brasília. Ai, quem é esse Ariston? Era uma coisa séria. Chico não tinha liberdade também, não. Quando eu chegava lá, Chico se levantava para, noutros encontros, para me abraçar, para me cumprimentar. Ele se sentia no dever de fazer o mesmo com todos os presentes, para evitar ciúmes. Ai, meu Deus. Então, eu estou ali naquele segundo encontro, passei a autografar os livros também, me senti um Chiquinho ali perto dele, né? O Chicão e o Chiquinho. Tudo bem, tal. Ele aí se levantou no meio daquela atividade. Ele se levantou, foi a mim e disse assim: eu gostaria de lhe fazer um convite, não sei se você aceita. Olha a humildade. Se você pode, se você vai aceitar, diga, Chico. E as pessoas curiosas, diga assim: eu queria que você fosse lá em casa amanhã para a gente conversar melhor. Amanhã, sim, eu estava em hotel naquele dia, naquele final de semana. Ele disse: amanhã, domingo, sim. Que horas, Chico? 15 horas. Às 15 horas eu estou lá te esperando. Aí ele me ensinou um códigozinho, não sei se isso é código ou se é senha, agora eu já posso revelar. 3 toques no portão. Tuque, tuque, tuque. Olha, uma senhora que trabalhava com o Chico, ouvindo essa conversa, às 15 horas, dia seguinte, quando o Chico voltou ao seu lugar, ela chegou para mim e disse: faça exatamente o que ele pediu, às 15 horas, nem um minuto antes nem depois. Chico é disciplinado, viu? Assim, eu falei: opa, tá. Eu me recordo que no dia seguinte eu cheguei umas 10, 15 minutos antes. Aí eu fiquei andando ali pelo quarteirão, olhando para o relógio. 15 horas, isso é, 13 da tarde, eu cheguei lá no portão, toque, toque, toque. Veio Dona Guiomar,
que trabalhava com ele há muitos anos, e disse: Chico está te esperando. Entrei. Mas deixa eu fazer aqui um ligeiro retrocesso. Uma senhora muito amiga nossa, chamada Mirna, de Uberaba, sabendo que eu iria à casa do Chico, né, naquele domingo, ela me passou um buquê de flores, mas abundante, aquele buquê grande assim, flores, e disse: Ariston, eu queria te pedir para você entregar a Chico essas flores. Não precisa dizer que fui eu que mandei, não. Aí eu entrei, naquele dia, naquele domingo, às 15 horas, o Chico já estava me esperando na sala. E eu cheguei com aquelas flores. Não foi iniciativa minha. Cheguei com aquelas flores. Chico olhou as flores assim, se emocionou às lágrimas. Ali, gente, naquele momento, eu senti e vi a sensibilidade daquela alma. Olhou as flores, disse, e eu falei: foi Mirna, nossa amiga, que te mandou. Obrigado e tal. Ele pôs as flores sobre a mesa e improvisou, eu digo assim, improvisou uma lenda. Ele disse: Ariston, eu vejo essas flores, ainda estavam de pé, né? Uma mesa redonda ali. Eu vejo essas flores e penso no seguinte, aí a mediunidade talvez intuitiva, né? Penso no seguinte, ele era médio 24 horas. No começo dos tempos, e eu ali atento, escutando, no começo dos tempos, Nosso Senhor, lá nas alturas, chamou os anjos, olha que coisa linda, gente. Chamou os anjos e disse para todos eles: saiam por aí, visitem o planeta Terra. Cada um de vocês vai inventar alguma coisa, criar, inventar alguma coisa, e depois vocês tragam aquilo que vocês inventaram aqui, para perto de mim. Aí os anjos, Chico contando, né, improvisadamente, aí os anjos saíram pelo espaço sideral, pousaram aqui na Terra, viajaram, andaram por vários espaços, conheceram quase tudo. Depois daquele período, porque havia um prazo, Ariston, os anjos voltaram para a presença de Deus, cada um levando uma flor. Então hoje eu digo, as flores com certeza são invenção, criação dos anjos. Por isso ele gostava muito de flores, sempre. Se quisesse oferecer um presente ao Chico, um presente que ele aceitasse de verdade, nada material, nada de caneta de ouro, nada de gravata, que levasse uma flor, aí ele recebia, sentia aquele perfume e agradecia carinhosamente a pessoa. Então, meus amigos, eu tive a oportunidade e a responsabilidade de conviver com Chico em momentos inesquecíveis. Emerson, já tive a oportunidade de dizer isso a você. Eu falo hoje de Chico Xavier, coisas que aconteceram há 20, 30 anos atrás. Eu falo do Chico Xavier como se eu estivesse fora do espaço e do tempo. É o eterno presente. Porque foi no convívio, foi na casa dele que eu senti o peso específico, como diria André Luiz, o peso específico, a verdade daquele espírito, daquele missionário que estava ali. Exemplo, nós sentados já à mesa, nós que eu digo, eu, o filho adotivo, mais umas 2 pessoas lá, né? Devia ser num domingo também, era quando ele tinha assim mais disponibilidade. Sentados à mesa, ele chegou e disse: vamos nos servir aqui na cozinha.
Aí cada um pegou seu prato, foi à cozinha, arroz, feijão, essa coisa toda, voltou para a mesa. Ariston, vem cá, eu quero lhe servir. Peguei o prato, né, e eu, tentando, ali, o fogão, né? E ele olhando para mim e tal, gentilidade, amabilidade pura. De repente, um fato inusitado. Chico me virou as costas e se abaixou. Falei, coisa estranha. Se abaixou. Quando eu olho, era um gatinho que estava passando por ali e fez carícia nos pés do Chico. Ele aí sentiu-se no dever de retribuir aquele carinho, aquele gesto. E ficou ali uns 2 minutos, esqueceu de mim. Ficou ali aqueles minutinhos, acariciando aquele ser lindo, aquele gato. Ah, meu Deus! Agora eu me lembro de um fato que ele me contou, uma história. Eu não sei, sinceramente, não sei se o Chico contou essa história a mais alguém. A história do Maisena. Maisena era um outro gato. Chico era apaixonado por animais. Franciscano também. Nós dois conversando, uma noite, e o Chico disse, Ariston, você tem bichinhos de estimação em casa? Eu disse, eu tenho um cachorrinho chamado Kiko. Ah, que bom. Ah, Ariston, vou te contar o que aconteceu comigo agora, no ano passado. Até hoje eu sinto muito. O que foi, Chico? Nós tínhamos aqui em casa um gato branquinho, e por ser assim tão branquinho, tão bonitinho, ganhou o nome de Maisena. Olha, Chico falando isso, com o coração que ele tem, com a emoção, com a sensibilidade que só o Chico tinha, é especial, gente, um momento especial. Olha, aí eles estão, é o seguinte, Maisena, de hora em hora chegava perto de mim, me fazia carícias, oi Maisena, passava a mão nele, Maisena sempre ali. Era uma alegria para o meu coração a presença de Maisena nesta casa. Mas um dia Maisena demonstrou que não estava bem. Eu chamei o Higino, né, o filho adotivo, e disse, Eurípides, Maisena não está bem de saúde. Eu estou sentindo uma certa tristeza no olhar dele. Olha, uma certa tristeza no olhar dele. Por favor, leva Maisena a um veterinário. Foi diagnosticado, Maisena realmente não estava bem de saúde. E aquela enfermidade se agravou. Ele usou todos os medicamentos possíveis, inclusive remédios da farmácia de Langerton Neves da Cunha, medicamento extraído da natureza, fitoterapia. Ele disse, usei a pomada vovô Pedro para ver se curava a Maisena, e ele cada dia piorando. Uma noite ele chegou perto de mim, já quase não aguentava caminhar, coitadinho. Eu tive que me curvar, peguei Maisena nos braços e levei para a cama dele. A casa do Chico era uma casa muito humilde, muito simples mesmo, gente. Levei para a cama dele, no quartinho que ele tinha aqui em casa, o Maisena. Ele se deitou, eu olhei para Aparecido, que era um policial que ajudava Chico, dando presença lá. Chico precisava dessa segurança também. Aparecido me acompanhou, levando Maisena para o quarto dele, para a sua caminha. Ele me contando e eu ali, claro, super ligado, concentrado, invadindo o coração daquela alma. Meu Deus, lágrimas, emoção. Sim, Chico. Aí o Maisena sentou-se lá, mas ele não estava nada bem, Ariston, estava realmente mal naquela noite.
Eu disse para o Aparecido, Aparecido, faz aí uma prece, o Pai Nosso, pode ser o Pai Nosso, enquanto eu vou aplicar um passe no maisena. Ele dizendo, apliquei o passe, fui aplicando com todo o amor possível. No final do passe, o maisena levantou assim, ó, a cabeça, olhou para mim e declinou. Aí eu disse ao Aparecido, silêncio, o passe surtiu efeito, maisena vai dormir que nem um anjo essa noite. No dia seguinte, Chico falando, no dia seguinte eu vou visitar o maisena logo cedo, né? Saí do meu quarto, fui ver o maisena. E Aparecido me acompanha. Ariston, quando eu chego perto, maisena estava morto. Olhei para Aparecido e disse, será que meu passe surtiu um efeito contrário? Essa noite, maisena acabou morrendo. Maisena olhou para mim e disse, Chico, eu não te disse a verdade no momento, porque eu fiquei com tanta pena de você, Chico. Maisena, Chico, morreu naquele momento em que ele levantou assim o pescoço e te olhou, e eu senti que era um olhar de gratidão. Quando ele se declinou na cama, foi naquele momento que ele morreu, Chico. Aí, Ariston, eu voltei para o meu lugar, né, de trabalho sempre. Foram muitos dias, muitas semanas de dor, sentindo a falta de maisena. Então, Chico falava de maisena comigo naquela noite, como quem falasse de um anjo, de um filho muito amado. Pessoas aqui presentes que mantêm essa relação de amor com seus animazinhos entendem perfeitamente o que eu estou transmitindo. Não é verdade? Eu também tenho 3 filhas. Chamo de filhas. Para mim são humanas. Animais, calma. Para mim eu estou vendo a alma de cada um. Meu Jesus, sem comentário. Então eu tive muitas experiências interessantes e eu acho que minha explanação aqui vai consistir mais nesse relato, ou nesses relatos, né? Uma vez eu estava lá, Chico, dos trabalhos, né, assistenciais, lá num lugar chamado Abacateiro, era um bairro. E o Chico disse a mim e mais uma pessoa que estava ao meu lado, chamada Ricardo. E disse, olha, disse baixinho, o Ricardo era do grupo dele. Eu vou amanhã visitar Carmen Gino. Era uma senhora, uma enfermeira que trabalhou com Chico ao longo de mais de 20 anos. Aí eu disse, como é que está a dona Carmen, Chico? Disse, muito doente, muito mesmo. Mas eu queria a companhia de vocês 2 amanhã, nessa visita à irmã Carmen. Eu disse, tá bom, vamos. Tá. Combinei com o Ricardo. Passamos na casa do Chico, o Ricardo tinha carro, vamos a Dona Carmen, visitar a Dona Carmen. Dona Carmen exatamente estava a cama de bagagem, né? Eu disse, por favor, não sabendo o nome, eu disse, seu alemão, dá licença. Ele disse, Aí está na hora de eu exercer o que o português me ensinou. Bom dia. Ele olhou assim para mim, para os meus lábios, e respondeu, bom dia. Estou vindo do Brasil, Portugal, Alemanha. Estou chegando. Eu estou vindo originariamente do Brasil. Ele, ato contínuo. Seja bem-vindo. Falei, opa, vai funcionar. Já está funcionando. Eu já me senti ali bilíngue.
E conversamos, que diálogo agradável, mas muito mecânico. Leitura labial. Muito bem. E aproveitei para falar um pouco do espiritismo. E ele, muito obrigado. E alemão para cá, alemão para cá. De repente, o desconfiômetro, ai, ai, ai. Olhei para ele, para o alemão, e disse, afinal, você é mesmo aqui da Alemanha? Ou desta cidade? E qual é o seu nome? Ele respirou e respondeu, meu nome é Raimundo Nonato, nascido no Piauí. Aí eu encerrei o diálogo dizendo o seguinte, mas não, eu já estava condicionado. Neste caso, falemos o nosso idioma e deixemos o alemão para depois. O balde era uma fonte de alegria. Uma vez José Amaral perguntou ao balde, o balde, oração ou prece, isso muitas vezes se torna um ritual na vida, no dia a dia dos cristãos. Preces, decoradas ou não, preces. No seu caso especial, específico, balde. O que é prece? Ele disse, no meu caso, na minha experiência natural, diária, prece é simplesmente um estado de consciência. Esse era o balde, que vivia sintonizado quase sempre na emissora do Cristo, como disse Chico Xavier na carta, que todos receberam cópia. O balde era o médium que vivia mais na dimensão superior do que aqui embaixo. Foi um sacrifício viver entre nós, o balde, como também com Chico Xavier e outros missionários. Um sacrifício ter que encarnar ou reencarnar neste mundo, né? Que é uma escola e, ao mesmo tempo, um hospital, como já disse o nosso querido Chico Xavier nesta casa, como espírito. Então, o balde e Chico Xavier se complementam. O balde apreciava o silêncio das matas, dos céus. Ele contemplava estrelas e, como diria Olavo Bilac, ele tinha ouvidos de escutar estrelas. O balde, Chico Xavier, igualmente. Então, gente, nesse seminário, nós tivemos e estamos encerrando, tivemos e ainda estamos tendo a oportunidade sublime de falar dessas duas personalidades, desses dois missionários, desses dois apóstolos de Jesus. Que nosso Divino Mestre, o Cristo de Deus, abençoe e ilumine cada vez mais esses queridos irmãos e mentores. O balde, aqui ou além, receba nossas vibrações de gratidão e paz. Chico, presente ou ausente momentaneamente, receba, meu amado, nosso amado Chico, nossa gratidão, nosso abraço fraterno. Deus o ilumine, Deus os envolva em luzes, luzes, mais e mais luzes, luzes. As luzes procedentes do centro do universo, onde pulsa o coração de Deus. Assim seja.